Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 9, diz-nos o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Sobre o reino de Deus, Jesus falou e ensinou em muitos momentos com os discípulos. Em todas as parábolas, praticamente, Jesus falava a respeito do reino de Deus. Em muitos textos e ocasiões diferentes, já tratados aqui nesse podcast, Jesus fala sobre o reino de Deus. E agora, depois da sua ressurreição, Jesus traz um elemento fundamental para que o reino de Deus seja estabelecido dentro de nós. Os discípulos, ouvindo Jesus falando a respeito do reino, porque ele ressuscitou e ele quis ensinar sobre o reino de Deus, falou com eles a respeito do reino por cerca de 40 dias, e eles então lhe perguntam: é nesse período que restaurarás o reino a Israel? E então, para responder essa pergunta, Jesus diz a eles que eles devem esperar a promessa do Espírito Santo vir do alto, porque João, aquele que começou a anunciar o reino, batizou com água, mas agora o Espírito Santo lhes seria derramado, e que não competia a eles saber os tempos e as épocas que estavam designados apenas pela autoridade do próprio Pai, mas que eles deveriam receber o Espírito Santo, receber poder do Espírito para ser testemunhas em todos os lugares. E depois disso, eles viram Jesus subir aos céus. Nosso irmão Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve também esse relato para que ficasse registrada a vontade de Jesus sobre a nossa vida, e ele queria ensinar a Teófilo estas questões sobre a vontade de Deus e o reino de Deus. E essas palavras ficam registradas para que nós também sejamos ministrados, ensinados e tocados por elas. O que Jesus gostaria de nos ensinar é que sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo, não há manifestação visível do reino de Deus. Nós não temos sequer autoridade para pregar o Evangelho quando não temos o Espírito Santo de Deus agindo de maneira plena, firme dentro de nós. É apenas quando o reino de Deus está pleno em nós por meio do Espírito Santo que nós temos capacidade de manifestar o reino de Deus. Portanto, a experiência com o Espírito Santo é, sem dúvida alguma, um marco inequívoco no estabelecimento do reino de Deus nos nossos corações. E embora hoje nós vivamos uma sociedade em que as pessoas têm muita facilidade de compreender intelectivamente o Evangelho não se vende, o Evangelho não se troca por princípios intelectivos. Se não houver uma experiência última, uma experiência ulterior de manifestação clara do Espírito Santo, de experiência transformacional interior clara por parte do Espírito Santo, nós não temos autoridade para agir dentro da igreja do Senhor Jesus. E aí, quando eu falo de igreja, naturalmente eu não estou me referindo ao prédio, não estou me referindo à estrutura religiosa, mas estou me referindo ao conjunto de pessoas espalhadas sobre a face da terra que recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós só podemos atuar entre esses irmãos e servir a esses irmãos quando o Espírito Santo de Deus encheu
a nossa vida. É preciso ser guiado pelo Espírito para que haja manifestação visível do reino de Deus entre nós. É somente por meio desse Espírito que nós conseguimos vencer as limitações do nosso caráter. Sem o Espírito de Deus não faz sentido falar da justiça de Deus, uma justiça em que nós perdemos para ganhar, uma justiça em que nós damos a outra face, em que nós andamos a segunda milha, em que nós procuramos o irmão ofendido antes que ele nos procure, em que nós perdemos literalmente e deixamos de levar vantagens para que o reino de Deus prevaleça. Essas coisas e esses princípios, essas atitudes, estas autolimitações impostas a nós, esse desejo de não mais querer viver uma vida de pecado, mas viver uma vida de santidade, sem o batismo no Espírito Santo, sem a experiência com o Espírito Santo, não nos são possíveis. Muitos homens têm tentado ser plenamente bons, éticos, coerentes, morais e moralistas sem o Espírito Santo e só têm conseguido gerar para si e para os outros leis e regulamentos que oprimem, mas que não têm força de liberdade na vida das pessoas. O Espírito Santo é necessário para a implantação do reino. Só é reino de Deus se nós estivermos cheios do seu Espírito, governados pelo seu Espírito. O seu Espírito é a garantia de que Deus, o Rei Supremo, reina de fato sobre nós. Portanto, que você busque uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Experiência que não pode ser vendida, não pode ser repetida, não pode ser reproduzida, ou é autêntica ou não foi vivida ainda. Quando você viver essa experiência, ninguém precisará contar para você. Você saberá, porque o Espírito Santo é inconfundível quando transforma o nosso interior. Que você busque com todas as suas forças, com todas as suas vontades, porque o Espírito Santo está disponível a todos aqueles que de coração buscam a Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.